Será que tem algum filme que A Fazenda foi inspirado? Que nem o Big Brother foi desse filme? A Nossa. Fazenda é cópia do Big Brother, né? Ah, então, mas será que eles também pegaram um filme pra fazer? Algo assim? Será que tentaram? Revolução dos Bichos. Pensando no mesmo autor, Revolução dos Bichos. Ah, falei primeiro. Só que esse eu nunca li também. Eu lembro que na escola tava, mas no ano que eu entrei não tava mais. Tipo, a série era a oitava série que lia esse livro. Aí quando eu cheguei na oitava série não era mais. E aí eu nunca li esse livro. Será Na que a minha pessoa época não era pensou leitura nisso? obrigatória, mas eu li quando eu estava no ensino médio, eu acho. Justo. Eu li foi uns 2 anos atrás por vontade própria mesmo. Eu comprei e não li ainda. Não tive tempo pra ler. Ele é curtinho. Mas ele é curtinho. Ah, não, mas Menor a vida é do corrida. que Não, é que assim, pra eu ler livro, tirando os livros do Leandro Guerrini disponíveis no arroba Leandro B. Guerrini, Isso aí. pra eu ler livro assim, cara, eu tenho que fazer quase um ritual, porque eu me disperso muito fácil. Então tem que ser, tipo, no momento certo, no dia certo, na hora certa, aí vai. Não... Mesmo em quadrinho também, quadrinho só assim, depende do dia, eu leio uma página só e não sai da página. Mas a leitura desse aí é bem de boa. O Revolução dos Bichos é uma. É diferente um pouco de 1984, que é denso, que é parado. O Revolução dos Bichos é mais de boa. Mas de boa. É porque eu lembro É. de, pô, livro de oitava série ler, né? Apesar que tem um monte de livro chato pra ler também na escola, né? Dom Casmurro, esse livro assim, né? Chato pra caralho. Pô, Dom Não Casmurro é da hora. começa não, Zé. Tem a Lusíadas também é chato. Não, Ok, chato é Lusíadas eu tema. concordo. Iracema. Mano, Iracema é Sertões, meu né? Não, trauma. Vidas Secas também. Secas é Ah, difícil. não, para de falar mal de Vidas Secas, Zé. O da Mas baleia? Iracema é muito bom. Ah, não é. Eu É vi o É bom filme pra sim, muito falar que eu Zé. li É o bom. livro. bom É sim. muito É bom não, é sim. muito bom. Você tá Esse, errado. eu vi o filme pra falar que eu li o livro. Nossa. Para, Agora, mano. Que filme Iracema é que. chato mesmo, eu concordo. Foi meu trauma por muitos e muitos anos. É, eu preciso pegar agora pra ler, mas não vou. É o tipo de livro que não é pra dar pra criança ler, Iracema. Não. Mas enfim. Eu sou muito a favor dos quadrinhos como literatura obrigatória. Que nem, pô, o Eu Watchmen, cara, se também. você pegar pra ler, pô, tem muita coisa foda e coisa que tá inspirada em 1984 também, né? Então tem bastante coisa que Uhum. ele traz também Mas a nesse. gente tá inserindo na escola alguns quadrinhos. Da hora. Eu li com os meus alunos do sétimo ano um que chama Diferença Invisível, que é um meio autobiográfico de uma mulher que é autista. E eu acho que o nono ano, em várias escolas, lê Maus. Ah, o mouse Sobre... sim. O mouse eu já ouvi falar. Uhum. Mas eu concordo com essa linha de raciocínio aí de ser literatura nacional. Eu acho que tem que cair no vestibular, essas coisas. Literatura nacional. Quadrinhos também, por mim, se tiver quadrinhos, pra mim tinha que ser nacional. Você Ah, pode, você pode apresentar também outras coisas de outros autores, outras nacionalidades para os alunos tal, mas para o vestibular eu acho que tinha que ser nacional mesmo. não, mas eu acho que é interessante misturar. Porque, querendo ou não, a gente tá num mundo cada vez mais é, misturado culturalmente. Então é Globalizado. importante saber o que foi produzido fora do Brasil também e como isso impacta na nossa cultura. Sim, Porque, só que tipo, na Unicamp agora tem Alice no País das Maravilhas como leitura obrigatória. não sabia não. Não sabia disso mesmo. E, é. E além disso, tipo, se não for por meio da obrigatoriedade, os alunos não vão conhecer literatura africana ou literatura latino-americana, e tudo isso também faz parte de quem nós brasileiros somos, sabe? Mas Eu acho esse é meu interessante. ponto. Porque tem muita gente que não gosta de livro nacional porque é livro nacional. Eu conheço várias pessoas que adoram ler, mas que não, mas tem um puta de um preconceito com o livro nacional. Não, Sim, mas Então, porque a gente cinema pensa também, não é né? só clássico, tipo Machado de Assis ou José de Alencar. E não é, é isso. exato. Tem eu, por exemplo, eu tinha que colocar Leandro Guerrini como literatura Leitura obrigatória para cair no obrigatória. vestibular. Não, mas que nem os mesmos filmes, né? Eu acho que filmografia obrigatória. É que filme é mais difícil, né? Acho que né, tem toda a questão de comprar ou de alugar e pô, achar o streaming pra ter, né? Mas talvez a escola passar.
Tem muito filme que eu acho que também daria pra encaixar como, sei lá, obrigatório, alguma coisa assim, que é ruim, porque é uma prova, né, focando também quem tá em escola pública, né? Talvez o acesso seja mais difícil. Mas eu acho que também tem muitos filmes que poderiam tá em vestibular também, né? Acho que dá pra avançar. Como assim, o Racionais também tá, né? Na Unicamp, o Racionais, uma época atrás, foi Já também. esteve. É. Já esteve, né? É. Aham. Já esteve. Tem muito filme que Hoje eu devia acho que estar. estão. Pode falar. Eu ia falar que tem muito filme nacional que devia também estar sendo prestigiado nos vestibulares, né? Filmes muito bons, como Minha Mãe é uma Peça, Até que a Sorte nos Separe, Os farofeiros. Os Farofeiros, Não, mas que esses nem filmes. ditadura, eu lembro quando eu tava no liceu ainda, o professor, ele chegou a me indicar alguns filmes pra entender mais, aí eu assisti aquele O Que é Isso, Companheiro, acho que é isso o nome dele. Uhum. E, nossa, eu fiquei assustadíssimo, assim. Falei, meu Deus do céu, que Brasil que era esse? E agora tem o Ainda Estou Aqui, né? Agora com o prêmio, provavelmente ele Sim, vai com estar disponível. certeza daqui a um tempinho vai ser passado nas escolas. E também tem o livro também, eu ainda estou aqui, que talvez, né? É claro que assim, acho que você tem que ler Sim. também as coisas antigas e clássicas, né? Pra entender também o conceito da época, tudo, mas eu acho que tem que ter essa atualização também, né? Talvez se eu ainda estou aqui como Uhum. livro, né? Tem, com certeza. Tinha que renovar, deixa aí uns 2 livros velho, mas moderniza, né? Coloca aí os livros novos. Faz todo ano uma coisa diferente. Esse ano aqui tem 2 velho aqui e esses novos. Próximo ano, continua esses novos e troca os 2 velho. E a Entende? Jéssica comentou de literatura africana também. Procurei aqui o nome do filme. Eu assisti um filme. Aí eu estudei em colégio católico, né? Na matéria de ensino religioso. Eu assisti um filme chamado Kirikou, que é uma lenda africana, se não me engano, a história dele. Que é. Tipo, o filme todo tem bastante referência à cultura africana. Ele é muito da hora, assim. E foi um filme que quando eu vi na escola, eu fiquei, caramba, que impactante. Como chama? Chama Kirikou. Kiri. Aí, em português do Brasil é KU, mas o oficial é KOU, né? KOU. Eu mando. Vou pôr aqui no link também, pra quem tá ouvindo essa parte do Cinelegos, eu mando pra você depois também, Jéssica. Mas eu fui olhar Os Você aqui. animais estudou, selvagens. você estudou na É. mesma escola que eu, não foi não, Zé? Depois, eu tava no São José antes. Depois que eu fui pro liceu. Ah, tá. Ah, mas é a mesma rede, né? E o filme é francês, falei que era africano, mas não é. Ele retrata a cultura francesa, mas o filme em si, ele é africano. Quase. Mas a história é Quase, sobre quase. Guiné, né, na África. Então, sim, é uma lenda africana. Certo, certo, certo. Bom, agora sobre o filme, né? Vamos começar, né? Se você pudesse me dizer. Olá, estamos começando mais um Cineleigos, o podcast de leigos para leigos. Sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje não é Big Brother, quase. 1984. O filme que é de 1984. Eu sou Leandro Guerrini. Eu sou. Não vou falar meu nome porque vou falar mal aí e a galera vai me procurar. E eu sou a Jéssica Bezerra. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos falar deste filme que se trata de um livro de 1984. Eu escolhi esse filme. Por que eu escolhi esse filme? Porque é um clássico? Não. Poderia ser, mas não. Simplesmente porque eu sou muito fã do Queen. E o guitarrista da banda Queen, o Brian May, antes de entrar no Queen, ele estava numa banda chamada 1984. E o nome era esse porque eles tinham lido o livro e tinham amado o livro e por isso a banda se chamava 1984. Então eu precisava ler esse livro por causa do Queen, então eu li por causa deles e depois agora assisti o filme para poder gravar com vocês. Caramba, não sabia Então disso. você nunca Curiosidade. tinha. Você nunca tinha assistido antes ou lido? Não, não. Eu li o livro há uns 2 ou 3 anos atrás. Uhum. Porque eu falava assim, cara, já passou da hora já, eu sou muito fã do Queen, é inadmissível que eu não tenha lido ainda esse livro. Aí eu li, Entendi. mas E foi só você? por isso. E você, qual que é a sua relação barra conhecimento com essa obra?
Então, eu já ouvi falar bastante dela. Eu acho que até ela é uma das obras mais importantes aí do século XX, né? O pessoal fala bastante dela e ela, né, acertou muita coisa e até algumas coisas da realidade ultrapassaram até algumas coisas do filme, né? Mas eu nunca tinha assistido o filme nem lido o livro. Eu comprei o livro pra ler pra esse episódio, só que eu falei, não, eu vou levar minha visão só do filme. E aí eu quero ver com vocês se as coisas que eu vou criticar vai fazer sentido com o livro ou não. E aí depois eu vou ter a experiência de ler o livro. Então eu quis chegar aqui pra vocês como ouvintes. Se for assistir o filme agora sem saber nada, eu vou ser sua visão do filme aí, então. Bom, mas antes de tudo, vamos de É, sinopse, né? Só a Jéssica. Jéssica, você já leu? Já tinha assistido o filme? Então, quem tá com a visão mais fresca da história do livro é o Leandro, com certeza. Porque eu li enquanto eu tava no ensino médio. Foi quando eu descobri, assim, os gêneros de distopia. E daí eu cheguei a ler também o Revolução dos Bichos. E eu nunca reli 1984. Mas tem algumas coisas na memória. E eu tinha assistido o filme há alguns anos atrás também. Acho que uns 5 anos atrás, talvez. E então eu revi o filme agora. E distopia é um dos meus gêneros favoritos, tipo, da vida, assim. Bom, agora sim vou de sinopse. Essa Bora lá. sinopse está lá no Prime. A clássica história de George Orwell, ambientada num mundo onde se exige obediência absoluta na forma de agir, escrever e pensar, com lealdade total ao grande irmão. Esse filme, esse livro, essa história, fala sobre um governo absoluto. No caso ali é um governo comunista e é uma ditadura de tudo, uma ditadura até do seu pensar. Eles têm palavras, têm até outras palavras. Eles dizem crime pensar, por exemplo. Eles juntam uma palavra com outra para justificar algumas coisas. E você não pode esboçar sorriso, não pode esboçar emoção. Você tem que agir conforme eles querem. Eles querem que você seja uma máquina para funcionar o sistema. Eles querem que você se transforme numa engrenagem que faz com que a economia gire e tal, mas você perde sua vida. Você está vivendo ali, mas você perde sua vida. Você não tem liberdade para fazer absolutamente nada. Você não tem liberdade até mesmo dentro da sua própria casa. Na história original, o livro ele é escrito em 40 e alguma coisa, 1940 alguma 49. coisa, 49. E 1984, logo, era o futuro deles. E eles estavam imaginando como seria esse futuro distópico. E eles imaginam um mundo onde está cheio de televisores. E eles, se eu não me engano, não tinha televisão ainda nessa época. Não, já Em tinha, já. 1949 já. Já? Quando surgiu a TV? TV é 30 e pouquinho. Ah, é? É. Então errei. Então errei feio. Errei feio. Mas enfim, já estava O imaginando. computador não existiria, né, no caso ali, né? É, é isso. A O primeiro interação com sistema a de TV tela. foi de 1926, tá? Segundo o Wikipedia, então é uma grande fonte. Isso. Eles fazem uma previsão ali que você vai conseguir ter uma. Conseguir comunicar com as pessoas em tela, coisa que a gente tem hoje e em 84 não tinha, né? Mas enfim, e todo mundo era obrigado a ter uma tela dessas na casa. Nessa tela, ela filmava você também e a pessoa do outro lado ficava te enxergando e assistindo tudo que você fazia. Daí que surgiu o Big Brother, aquele programa que o Brasil inteiro já assistiu pelo menos uma vez. Surgiu dessa ideia, o grande irmão. O grande irmão tá olhando tudo que você tá fazendo. E é daí. Ó, aí só que essa história não é nada feliz, não tem prêmio no final, igual no reality. Simplesmente tem que você perde sua vida. É basicamente isso. E o que vocês acharam? Qual que foi a impressão de vocês aí? A Jéssica que já conhecia da história e o Zé que não fazia ideia de nada. Ah, Jéssica. Então, eu acho a história muito, muito interessante. Principalmente nesse conceito de alterar a língua e a memória, né? Porque o pessoal daqui, quem escuta a gente, sabe que eu sou
professora de língua portuguesa, eu fiz a faculdade de letras. Então, tipo, a gente estuda o quão importantes são as palavras pra gente conseguir estruturar o nosso pensamento e as nossas ideias, e como é importante a história para que a gente entenda o nosso passado e não repita os problemas no futuro. Então, quando a ideia central de uma obra é fazer esse controle do que é memória e do que é história e do que é a língua, então ele vai trocando isso para manipular a sociedade, é um negócio muito, muito, muito assustador. E é isso que acontece com esse sistema, né? Então você tem que obedecer a gente, o que a gente diz é verdade, o que você acredita como sendo a verdade, se for diferente disso que é imposto, você está errado. E a gente pode trocar o que é essa verdade ao nosso bel prazer, e você vai trabalhar para transformar essas coisas. Então eles falam, né, o dicionário, ou a gramática da nova língua, que é esse sistema que eles criam, vai mudando muito rápido. Então, tem um momento lá que falou assim, você já tem a gramática número 11, que essa aqui vai ser oficial, e o Winston, que é o protagonista que trabalha com essa parte de mudar as notícias, ele fala, não, a gente ainda tá usando o 9. Então, como a mudança é tão rápida, tipo, ele não mudou nem pro 10, ele tá atrasado porque ele tá usando a versão número 9, e quem tá comandando esse sistema do Big Brother, tipo, já tá na 11. Então, não tem como as pessoas realmente dominar aquele jeito de pensar, aquele jeito de língua. E daí eles vão proibindo palavras, né? Então, a partir desse novo sistema, algumas coisas são proibidas de falar, porque se você pensar, você tá cometendo um crime. E daí eles transformam essa brincadeira de crime pensar. Então, é um filme que faz uma obra que me faz refletir muito pelo conceito, pela filosofia dele, mas é um filme que me cansa de assistir. Então, a obra em si, eu acho que se houvesse um remake, eu ia achar bom para atualizar a filmagem, o modo de produzir essa história, mas a obra original e todo o conceito por trás dela me fascina muito. O primeiro contato meu com ela foi agora, né, também. Então, assim, eu já sabia mais ou menos do que era a história, né, mas alguns pontos, né, que nem esse negócio da linguagem, que até eu acho que a maior distopia do filme é essa, né, porque quanto mais você evolui como sociedade, quanto mais, né, as pessoas vivem, mais palavras são criadas, né. Então a gente tem essas atualizações, que nem, sei lá, tweetar tá no dicionário, sabe? Uhum. Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo e vai construindo o nosso vocabulário. Então, você fazendo esse controle de diminuir as palavras, né? Que nem uma coisa que deu a perceber ali que não tem antônimo, né? Então sei lá, é dentro, mas tipo, não é fora, é não dentro, né? É umas coisas assim, né? Que eles colocam no meio. Então, assim, achei interessante, né? Também porque ali você mata os antônimos, você mata sei lá quantos milhões de palavras de uma vez só, né? Então, assim, achei interessante esse conceito. Eu consegui fazer paralelos com várias coisas também do nosso dia a dia, né? Que nem, por exemplo, que eu falei a parte que ele errou, né? Que fica o Big Brother assistindo as pessoas ali, né? Fica a TVzinha ligada, eles são investigados 24 horas por dia. Mas, tipo, se a gente pensar em tudo que a gente aceita no celular, a gente também tá ligado? Todo dia a gente tá com alguém ouvindo o que a gente fala e a gente coloca nas redes sociais o que a gente pensa, né? Então, seja no Instagram, seja no Facebook. Então, tipo, ele não precisa controlar o nosso pensamento. A gente já fala pelo que a gente tá pensando. E a partir daquilo, os algoritmos entregam pra gente alguns relatórios e entrega o que faz mais sentido com o que eu penso e coisas desse tipo, né? Então, assim, é interessante como existe um Big Brother, nosso sentido aqui, que a gente aceita, né? A gente, não, beleza, vou ter na minha casa. Que nem TV, todas as casas têm TV, tá ligado?
E elas hoje são Smart TVs que estão pegando seus dados em algum momento, ou que seus interesses, né? Então, assim, meio que isso já existe na nossa realidade de hoje, né? Eu iria mais longe até. Eu diria que eles mexem com o nosso pensamento também. Sim. Porque tem pessoas que não têm julgamento crítico nem nada, escutam alguma coisa e já consideram como verdade. Principalmente os tiozão do WhatsApp. Não, mas a gente viveu 2 eleições já com o IA, né? Agora a terceira que virá no Brasil, né? Porque 2018 já tinha o princípio, 22. Ainda tava ali encaminhando e agora a gente vai pegar num nível diferente de IA. Então, assim, o que você tá vendo é verdade. Vai ser cada vez mais difícil saber isso, né? E aí entra esse negócio da nova história, né? Porque, tipo, o que tá no passado, pra muita gente, eu vou tentar evitar ao máximo entrar em política brasileira, juro pra vocês. Mas não vai ter como, não tem como. Não, porque assim, pô, quantas pessoas hoje têm um revisionismo com a ditadura, que foi tipo, a 85 foi há 40 anos atrás que ela acabou, né? Então assim, quantas pessoas têm esse, não, mas pô, meu pai nunca sofreu com nada disso. Então assim, tipo, as pessoas já estão contando novas histórias e, pô, com certeza aquele evento mundial de 2020, que se eu falar o YouTube fica bravo, ele vai ser também um negócio que vai ser recontado de diversos modos, né? Até eu brinco que eu vou fazer o mesmo em 2012. Vou passar o filme horrível do John Cusack pro meu filho e falar, eu participei de tudo aquilo, cara. 2012 realmente acabou um. Então assim, mas a gente vive um tempo que tudo isso acontece, que nem, por exemplo, a minha dúvida em relação ao livro, vocês me ajudem a esclarecer aí. Existe realmente uma guerra acontecendo? Porque eu fiquei numa impressão, no meio do filme, que nem a guerra existia. Que era só algo... Pode falar. O filme é muito parecido com o livro. Muito parecido. Tá. No filme você não sabe se tá acontecendo uma guerra mesmo ou não. Você, em determinado momento do livro, você tem certeza de que não existe guerra alguma, que simplesmente é o próprio governo que está jogando bombas no próprio país. É o guerra ao terror, né? Isso, exatamente, para fazer uma guerra ao terror para todo mundo, para justificar as mentiras deles. Só que aí acaba o livro, porque quem escreveu o livro que está dentro do livro, falando que a guerra é uma mentira, é uma pessoa que está mentindo, é uma pessoa que escreveu esse livro para pegar, vamos dizer, pegar trouxa, para pegar as pessoas com pensamento, pessoas que têm julgamento crítico. Entendi. Então você não sabe se está tendo guerra ou se está tendo ou se não está tendo guerra. Mas na real não importa. E isso no livro e no filme é igual. Fica deixando no ar mesmo pra você. Porque assim, que nem eu cheguei a pensar no meio do filme que não tá tendo guerra nenhuma. E aí depois, mais pro final no final do filme, eu cheguei a pensar, tipo, cara, mas pode até tá tendo a guerra, mas tipo, os 3 governos que tem lá, eu até anotei aqui pra não falar errado, que é o... Como é que é? Não anotei, não tem em inglês aqui no site. Mas East Ásia, Oceania, que são todas as Américas, mais a Austrália e tudo, e também o... Eurásia, isso. Letânia e... Lestásia, acho que é Lestásia. Lestásia, Isso. Lestásia, isso. Porque assim, se for para pensar como são 3 grandes blocos, né? Talvez, tipo, os 3 tenham esse meio que acordo de fazer essa guerra que não é uma guerra de verdade, assim, não existe uma conquista em momento nenhum, mas só para existir esse momento da guerra total, né? E aí, falando um pouco do bigodismo, vamos colocar assim, que também tinha esse negócio, né? Você tem que estar o tempo todo em guerra para as pessoas celebrarem as vitórias, para as pessoas estarem manipuladas para continuar fazendo os seus trabalhos, tudo, pro país em prol da sua nação, né? Então, assim, são vários... Mas é que a gente não sabe como é o resto do mundo, né? A gente só sabe o que o governo do Big Brother fala pra eles. Eu fazendo uma analogia, eu acho que dá pra gente meio que pensar hoje em dia como a galera que mora na Coreia do Norte. Então, pode ser também. As pessoas que moram na Coreia do Norte só têm acesso às notícias que o governo deixa eles acessarem, como as mídias que o governo libera para eles. Então, tipo, o único viés que conhecem do mundo é aquilo que é permitido pelo governo.
o que acontece fora ali daquele sistema, tipo, pra eles é proibido. É a mesma relação que os cidadãos como que do lugar que acontece a história. Oceania. É da Oceania? É, Oceania, né? Que eles estão. Porque eles Deve falam da ser. guerra da Eles, Eurásia e da guerra do outro. Acho que eles são Oceania, sim. é, É. Porque, ó, segundo o mapinha que eu é, tô aqui, ó, a Inglaterra tá pintada de preto. Então, sim, é Oceania. tá. Então é. E então é tudo que eles sabem sobre o mundo que o governo tá passando. E o restante pode estar, tipo, vivendo uma vida muito mais tranquila do que eles, e eles não fazem nada de fora entra ali de conhecimento pra eles, né? Uhum. E também eu fiquei com uma outra impressão, aí, não sei se o livro comenta mais sobre isso, no filme é muito passado rápido, né? Porque o nosso protagonista, ele é do partido externo, certo? Tem o partido interno, que ali é o grande irmão e o topo da cabeça dos negócios, do controle total. Tem o partido de fora, que é ali essa galera que tá trabalhando, que tá recebendo as notícias da TVzinha. E tem os proles que eles estão largados ali, né? Não tem, tipo, nenhum controle nem nada, né? Eles são meio que, tipo, Uhum. bem base ali. Nem, no filme não mostra, não sei se no livro conta um pouco mais. Se eles trabalham com alguma coisa, se eles têm algum problema, mas que nem assim. Eu imagino que os proles, por mais que eles estão na miséria, tipo, é melhor às vezes você estar ali na miséria com eles do que vivendo esse mundo de estar o tempo todo bombardeado. Não sei, me passou essa impressão, sabe? Que assim, que os proles ainda são mais livres do que o pessoal que tá nessa faixa do meio, né? Que seria a Associado ao. classe média ali. Essa só é do partido. Porque no Isso. partido, no livro deixa mais explícito que o partido é uma coisa muito grande, muitas pessoas trabalham lá e você tem duas opções. Ou você trabalha pro partido, ou você é um prole. E o prole realmente fica na miséria, é aquilo que mostra no filme mesmo. Uhum. Só que as pessoas que são da prole têm liberdade para conseguir viver. Conseguem ali. Tanto que eles podem até Eles ainda transar, né? Que é um podem dos se pontos, né? relacionar. Eles podem se relacionar com o que eles quiserem, assim, né? Sim. Sim, só que eles estão na miséria. Então você tem essas duas opções aí. Ou você pode ser livre de certa forma, se você viver de maneira miserável, ou você se torna um escravo do partido. E esse escravo do partido aí não vive de maneira boa, não. Vive daquela maneira lá. Vivendo só com o mínimo para você sobreviver, que com as mentiras sendo contadas ali. E é mais ou menos a mesma coisa, sabe? No partido, as pessoas ficam idolatrando o próprio partido, ficam idolatrando tudo que o governo fala, eles são obrigados a idolatrar tudo que o governo fala, tudo que o grande irmão fala, e os proletariados estão ali, dane-se, tipo, eu tô vivendo minha vida aqui, eu tô mais preocupado em sobreviver do que ficar pensando nesse tipo de coisa. Entendi. Faz sentido. O livro, ele é muito. O filme é muito parecido com o livro. O filme simplesmente só enxuga um pouquinho. O filme tira a história de como o Winston consegue como que ele vai atrás para comprar aquele notebook dele, aquele diário dele. Toda vez que ele vai se encontrar com a mulher, com a Julia, com a Isso. Julie, toda vez que ele vai encontrar. Eu não sei se é Julia ou Julia. Enfim. No filme é Júlia. Júlia. Toda vez que ele vai encontrar com a Júlia, eles fazem um caminho Que a muito pronúncia em longo. inglês seria Julia. Sim. Júlia, né? Eles fazem um caminho muito longo, fazem uns trajetos mirabolantes, ela de um lado, ele do outro, para conseguir chegar no mesmo ponto e ninguém perceber que eles estão juntos. Isso no filme é enxugado, mas de resto, cara, é igualzinho. Sabe que eu fiquei com uma dúvida vendo o filme também? Ainda mais pro final. Se a Júlia e os encontros dele naquele lugar super verde realmente existiram. Porque assim, Enquanto ele tá sendo torturado ali, o Winston, né? Ele começa a ter essas lembranças desse lugar verde. E aí tá até uma cena que ele tá falando com a Júlia, mas na verdade é o O'Brien, né? Que é o cara que tá interrogando ele. Lembra? Uhum, Então, isso. tipo. E aí eu fiquei na dúvida, pô, será que a Júlia nunca existiu e foi uma ideia plantada ou algo assim, tipo, na mente dele? Eu fiquei nessa dúvida no momento do filme, mas depois ela aparece no final, né? Eu fiquei, pá, não. Então acho que eles existiram, mas foi aquele Não, processo de lobotomia, né? no livro não tem dúvida, não. Ela existiu.
Tá. E é aquilo mesmo. Ela entregou ele, é, ela entregou ele entregou ela, e foi daquele jeito mesmo. Só que no livro, como tem mais liberdade, né, criativa, conseguiram deixar o Winston de uma maneira que não dava mais pra você identificar ele como um ser humano. Ele ficou raquítico, 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 que ele se olhou no espelho e não conseguiu entender que aquela coisa que ele tava vendo no espelho era ele. Ah. No filme até conseguiram deixar uma maneira legalzinha ali, né? Colocaram ele olhando pra cima, os dentes saindo, tal, mas não se compara ao do livro. Que no livro ele tem um físico, ele é rechonchudinho assim. Ele não é magricela daquele jeito, que faz todo sentido ele ser magricela, tá? Ah. Mas no filme ele tá fora de forma. No livro ele tá fora de forma. E aí, quando ele passa por aquela tortura, ele fica raquítico, 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 que ele olha e não consegue entender que ele é um ser humano. Caramba. Sim. É que no filme ele tá nessa. Daí vem aquela cena maluca do rato, pelo amor de Deus. E aí depois ele já tá naquela Nossa. versão normal dele, né? Que ele tá falando com a câmera, daí ele tá, né, no bar bizarro lá, né? É. Isso também tá diferente, mas não é nada isso, né? Eles se encontram numa praça, e eles não se combinam, não combinam de se encontrar. Eles simplesmente olham assim, olha só quem tá aqui, você? Ah, você tá aqui também. Pra mostrar como eles realmente passaram por essa lavagem cerebral e eles não se importam mais um com o outro, não existe mais sentimentos entre eles. Aliás, eles perdem qualquer noção de sentimento. Eles não têm mais. Todo o sentimento que eles têm é só para com o governo, para com o partido. Eles não conseguem mais ter sentimentos alheios. Entendi. Ok. Uma coisa também outra última dúvida, prometo, pra continuar a conversa. Mas é sobre também o Goldstein. Não sei se no livro fala alguma coisa, mas eu fiquei na dúvida até se ele realmente existiu também. Se ele não era só uma figura pra criar essa sensação de guerra ao terror também, né? Porque fala que o livro lá né, que ele até tá grudando as páginas lá e tá mudando. Também foi um livro que o Goldstein começou a escrever, que daí ele traiu o partido, e aí ele virou esse grande vilão. E aí as pessoas têm Então, aquele minuto de ódio nele, né? aham. Que ele tá falando contra o partido, mas as pessoas não conseguem. Elas foram tão condicionadas, tipo, a xingar e gritar quando ele tá falando, que ninguém para pra raciocinar o que eles, né? É, Eles não querem entender ali o que o cara tá falando, né? Eles querem só xingar pra sempre o cara. e eu acho assustadoramente parecido com a realidade esse filme. No filme, as pessoas ficam idolatrando um governo que está fazendo mal a elas, que está espalhando mentiras deslavadas, mentiras deslavadas, e mesmo assim você fica idolatrando esse governo e fala que não existe nada melhor e fala graças a Deus que é esse governo que tá aqui. E bom, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Porque tem muita gente aqui que fica idolatrando certos políticos que estão fazendo mal a eles, espalhando fake news. Mas sabe que isso eu sinto muito na questão, até pensando na nova história, né? Que é contada pra gente tudo. Muito na figura do Vargas, né? Porque, cara, esse maluco fez tanta atrocidade e foi um ditador dentro do Brasil, né? Mas, tipo, sempre que vão falar dele, lembram da CLT. Olha que ele foi bonzinho, tá ligado? Mas, tipo, cara, ele. Se eu não me engano, foram 30 mil pessoas perseguidas e desaparecidas no governo dele, né? E ele entra no governo. Inclusive, próximo do filme, né? O filme é de 48, ali, quando ele assumiu o poder no Brasil, em 1930 e pouquinho, né? Que ele assume de vez ali. Ele assume e dá o golpe de Estado falando que tinha um inimigo também, comunista na época, né? Que era o Plano Cohen, né? Que nunca existiu, foi um documento forjado. Então, assim, a gente percebe até, pensando em nova história, pegando a galera mais antiga, assim, né? Que é pra gente contar da história, muitas vezes na escola e tudo mais, da parte boa do Vargas, mas nunca essas polêmicas mais dentro, assim, né? Então, assim, eu acho que, sem querer trazer muito pro presente, que também acontece pra caramba, mas pegando um caso bom do passado, é esse, né? Tipo, cara, não falamos sobre as pessoas perseguidas naquela época, sabe, também? Então, assim, é um negócio muito, muito maluco, né? Como realmente acontece. Como, por exemplo,
Um exemplo também, aquela cena famosa da guerra na China, que é na Praça da Paz, eu acho que é o cara na frente do tanque de guerra, né? Os chineses não sabem que aquela cena existiu, tá ligado? Então assim, nossa, a gente tem a cena, consegue achar no Google rápido. Agora, o pessoal de lá também não tem acesso a essa cena. Então assim, tem muitos governos, né, hoje no mundo que fazem isso. E agora a gente tá vendo o Trump aí querendo apagar todas as menções a qualquer coisa LGBTQIA+, que vai apagar, por exemplo, os registros do lançamento da bomba atômica, né? Porque não lá, gay, escreve gay como gay, e aí vai ser apagado do registro. Então, assim, a gente tá vendo isso acontecer em tempo real, essas maluquices, sabe? A pessoa. Absurdo. Bom, agora, bora de nota? Acho que do filme é isso mesmo, né? Não sei se faltou falar algum ponto, mas Não, bora de nota. é Não, isso tem um aí. ponto sim, um ponto muito importante. O John Hurt não pode ser protagonista, cara. Ele é feio. Não dá pra ser. Cara, o Não, protagonista... Não e o compra esse bizarro humor. é. E que ele é 20 anos mais velho. Tipo, eu falei, o ator, ele é 20 anos mais velho do que a Julia, a atriz que interpreta Mas ela. no livro também é. E daí, tipo, também. Também é. Isso aí eles foram bem precisos. Eu não lembrava disso, dessa diferença de idade. Tá. Não, isso aí ficou bem parecido. Inclusive, ele coloca ela como se fosse uma pessoa assim, que não é necessariamente atraente, mas que é o que tá tendo. Basicamente, ele É o que fala tem pra isso, hoje. é o que tem pra hoje. E fala que ele não consegue entender como que ela tá atraída por ele, porque ele é uma pessoa muito mais velho que ela, uma pessoa que claramente tá fora de forma. E no livro também tem que ele tá com a perna machucada também. Vai ver que ele Mas tá realmente debilitado pelo próprio governo. a gente também não entende. Tá? Então tamo juntos. É, Então. é como se, é como se não existisse mais realmente beleza nesse mundo pra eles. Uhum. E até essa é muito da hora, né? Quando ela veste o vestido, né? Você, caramba, mano. Até no filme você lembra, né? Caramba, é verdade. As pessoas podem estar bem vestidas e maquiadas, né? Quando ela se prepara. E até uma cena engraçada, né? Quando ela manda ele ficar de costas pra ela se preparar. Na nossa visão de mundo, ela vai pôr uma lingerie, ela vai pôr algo, né? E não, naquele mundo ela se vestiu bem. E, tipo, se maquiou, se vestiu com um vestido diferente, saiu daquela Fez um roupa vestidinho, do né? governo. Então. E aí, tipo, essa cena eu falei, pô, não. Aí essa cena me ganhou o filme. De caramba, tá, entendi o peso desse universo, tá ligado? Exato, exato. Isso tem igualzinho no livro. Tem igualzinho. E uma curiosidade, vocês repararam quem é esse ator? Ele é o. Ele fez Alien, né? Ele é Ele o. é o Albus Dumbledore. Também. Não é o Albus Dumbledore. Não Ele é? é o Olivaras Não? do Harry Potter. Ele é o Olivaras do Harry Potter. Ah, ele era o Olivaras? Eu achava Ele que ele era vendia o primeiro varinha. Dumbledore, o ator que morreu. Não, ele vendia varinha Hum, pro Harry Potter. Ah, pode crer. Tem aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome do Dumbledore. Não vou achar fácil. Chega. Mas enfim, não é ele, não é ele. Mas vou dar minha nota, eu vou procurando aqui, depois eu noto se eu falo o nome do Dumbledore, então. Pra segurar a audiência nessa dúvida. Vou Nossa, começar porque dando a minha nota aqui. audiência não tem Google. Não tem. Não tem. É que já Era mudou. Você vai abrir o no Google primeiro- lá. O primeiro Dumbledore era o Richard Harris. Richard Harris. Que era o Dumbledore bonzinho, né? Depois entra o Dumbledore bad boy. É isso mesmo. Então, a minha nota pro filme, assim, eu acho que como um filme, ele seria muito melhor se fosse uma série. Eu acho que ele tem muita coisa pra explicar. E tem muita coisa que pra mim ficou em aberto, mas, bom, pelo jeito o livro também deixa muita coisa em aberto, né? Eu acho que, assim, ele é bem datado dos anos 80. Então, assim, se for assistir, tem cenas bem demoradas, mas acho que precisa ser. Diferente de Blade Runner, que a gente falou, né? Que o filme é lento porque sim, esse faz sentido ter a lentidão pra você assimilar as informações, assimilar a tristeza dos personagens. Então eu acho que nesse, pra mim, fez sentido. Mas eu não sei se a minha expectativa era muito grande, tá? Se o problema era esse. Então, assim, eu me senti um pouco, tipo, da hora a história, mas eu acho que, tipo, o filme não contou bem essa história de Despair, sabe? Eu acho que o universo é mais rico que o filme. Então vou ser uma nota maior que o do Justin Timberlake, que vai ser uma nota 7,5, mas eu senti um pouco disso também, que dava pra ter ido, tipo, o filme ser melhor ainda. E talvez, como a Jéssica falou, um reboot hoje em dia dele seria importante. Zé, eu concordo com você. Eu fui ler o livro já com uma expectativa super alta. E, cara, o livro, ele é bem parado.
ele é muito parecido com o filme. Então a minha nota do livro e do filme é a mesma, tá? Vou dar uma nota. Pode ser 7,5 também. 7,5 pela importância e tal. Mas não é um filme pra você se divertir, não é um filme que você vai. Pô, cara, olha que da hora, vamos assistir aqui 1984. Não é um filme que você vai ficar empolgado pra assistir. Não é. Mas também ele não te deixa melancólico como ele poderia deixar, né? Eu senti isso também. Que nem, sei lá, ver o pianista. Você vai ficar melancólico e ferrado da cabeça por 2 semanas, né? Esse aí Mas o pianista é muito melhor de assistir do que esse. Não, mas que nem ele te deixa melancólico também, né? O próprio Jojo Rabbit, né? Ele é um filme de comédia, mas a ceninha ali final dele também dá um. É um Oh, comédia, meu Deus. comédia dramática, né? Enfim. Não, esse filme me deixa mal, gente. Tipo, nas cenas de tortura, nossa, é muito pesado. Todo o ambiente já me deixa, tipo, tirando o campo lá, não tem nada bonito, tipo, nada atraente. É uma sociedade horrível, tipo, deprimente pra caramba. Mas eu acho que nisso, o que a gente fez, o Laranja Mecânica, me deixou mais do que esse, sabe? Eu acho que assistir Laranja Mecânica me bateu mais do que esse, assim, sabe? Da depressão ali. É que o filme é tão pra mim, o filme é tão parado que eu tô mais preocupado em que horas vai acabar esse filme do que tá acontecendo. Então, por isso que Tá. por isso que não me pegou tanto, assim. Laranja Mecânica, realmente, eu fico com ele na cabeça e tal. Mas 1984, a lerdeza dele, pra mim, foi um ponto muito que me pegou muito. Tanto no livro quanto no filme. Eu acho que. Eu acho que não é um bom entretenimento. Isso eu concordo com vocês. Mas. E daí, tipo, minha sensação, na hora de terminar o filme, a minha nota. Logo que eu terminei, tipo, minha nota seria um pouco mais baixa. Eu pensei em dar uma nota 7. Mas o que ele me faz refletir em relação à sociedade, importância. Todos aqueles pontos que eu. Então. Acho que a gente pode manter a média. 7,5. Todo mundo. Não é possível. Não é possível. 7,5. Os 3 entraram no consenso? Não é possível. Então, eu vou mudar pra 7.4. Ah, vai nada. 7,5. Né? Daí, olha aqui, a gente entrou em consenso com mais uma coisa, tá? A nota dos críticos no Rotten Tomato é 7,5. Mano, sério? Mentira. Sério. 75%. Caramba, gente, é muito crítico. Aí a nota do público foi 7.1 e do IMDB foi 7. Olha só. Nós é foda. Ou seja, vamos anunciar aqui que o Rotten Tomatoes tá pagando esse episódio. Nosso primeiro conteúdo Dessa pago. vez a gente não vai falar que a nossa análise é melhor do que É verdade. o dos críticos. Mas é melhor. É sempre melhor, né? Só que eles só deram sorte. E uma curiosidade aqui, não sei se vocês chegaram até o final mesmo, que no meio dos créditos aparece ali umas informações dizendo que o filme foi não sei se foi gravado em 1984, mas ele passou nos cinemas em 1984, pra ficar igual a data mesmo, 1984, e também foi gravado no mesmo lugar onde o livro se passa. O mesmo prédio, toda a ambientação é a mesma. Caramba. Não, cuidado bom de produção, eu né? vi, eu vi que o filme ele foi lançado em 1984 mesmo. Sim. Interessante. Era obrigação, né? Só faltava lançar em 90, né? Aí, pô, pelo amor de Deus. Lançar em 1983. Puta, Nossa! Mas é isso, gente. Sempre acompanha a gente, porque é a gente que sabe falar pra vocês o que vale a pena ou não. Aqui a gente tá falando que vale a pena pra você ter um pouquinho de cultura, mas pra se entreter, nem tanto. Vai assistir um filme mais emocionante, mais legal, como o Laranja Mecânica. Não, mentira, é um outro filme. Temos mais um filme de distopia vindo por aí. Um filme também vindo da literatura clássica. Fahrenheit 4, esqueci. Fahrenheit alguma 5. coisa. Isso, 451, exatamente. Então fiquem ligados aqui, fiquem ligados em todas as nossas redes sociais, que o Zé tá louco, cara. Ele tá igual o filme do Fahrenheit 1451, ele tá pegando fogo. Ele tá postando um monte de coisa. Então é isso, vocês têm que ficar atentos, porque o Zé, ele fica
explodindo conteúdo. É isso aí. E a Jéssica também produzindo as resenhas também no Cineleiros lá no Instagram, né? E siga a gente aí pra mais. Falhando. Tando. É porque, infelizmente, nós precisamos trabalhar além de fazer conteúdo para os cineleigos. Infelizmente. Um dia a E gente. por Nosso quê? trabalho Porque será... não tem inscritos. Então se inscreva no Cineleiros. Exatamente. Se Sim, inscreva. vamos bater os 500 seguidores no Instagram. Isso. Por favor, Tamo gente, pertinho por lá. favor. Como já diria a Dilma, quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Então, depois que vocês, todo mundo se inscrever aí, ficar 500 inscritos, a gente vai dobrar a meta para 1.000. E como diria o Chaves, e assim substantivamente. Então é isso. Até a próxima semana, né? Até a próxima, até o próximo filme de distopia. Tchau, tchau.